Começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez tem 7 lugares. Esse aqui é o Citroën C3 Aircross na novíssima versão XTR, que é um pouquinho mais aventureira. A gente vai falar nesse vídeo de consumo rodoviário, testar também, lógico, o desempenho. Nós vamos aquele trecho padrão de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Infelizmente esse carro não tem assistentes à condução, então a gente nem precisa separar os vídeos. Mas vamos falar também como é dirigir, o isolamento acústico, a direção, a suspensão. É um carro confortável? É gostoso para viajar? Deixa eu mostrar um pouquinho do interior para vocês. Os bancos têm o nome XTR e vamos lá conferir na prática. E vamos começar agora o nosso teste de estrada com Aircross XTR. Para isso eu vou pegar e resetar o nosso trip de consumo B para a gente conferir como que é o consumo 100% rodoviário. Lembrando que são dois trips de consumo, então o A a gente está deixando do percurso inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Vou começar falando para vocês sobre conjunto mecânico, como eu sempre gosto de fazer aqui no canal. Em todas as versões do Citroën C3 Aircross, você tem o motor 1.0 T200, que é aquele turbo flex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina. Já o torque é sempre, com qualquer um dos combustíveis, de 20,4 kgfm, está disponível a somente 1.750 rotações. Isso é um ponto muito interessante, porque você não precisa encher muito o giro do motor para ter o torque disponível. Aqui, por exemplo, estamos em mais ou menos 2.000 rotações e você já tem os 20,4 aqui, se por acaso eu quiser uma resposta mais vigorosa. Junto com esse motor, como vocês sabem muito bem, né, associado ao câmbio CVT de 7 velocidades. Seria muito legal esse motor com câmbio manual, mas infelizmente não tem. E a tração é só dianteira. Essa versão XTR, que tem uma pegada mais aventureira, já pensou o Aircross com tração nas 4 rodas? Seria interessante. E eu realmente não acredito que você está assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like. Caramba, assistiu até agora e não deixou um joinha aqui embaixo ainda? Você pode hypar o vídeo também, que é uma função muito importante. É só você arrastar os comentários ali para o lado esquerdo ou direito, que você acha a opção de hypar o vídeo. Completamente gratuita, mas que nos ajuda demais. E eu já quero falar também de um ponto que sinceramente me incomoda nesse carro, que é o trabalho de isolamento acústico. Estamos aqui a mais ou menos 120 km/h e a gente percebe que entra bastante barulho de vento aqui dentro. Tanto que eu estou precisando falar um pouco mais alto do que o normal para compensar essa entrada de ruído. Considerando que esse é um SUV de 7 lugares com um preço, entre aspas, baixo, né? Já vou falar para vocês. Nessa versão XTR, que é a mais completa, é basicamente a Shine, porém com esse visual um pouco mais aventureiro, né? Mais off-road de visual, tá? Custa R$ 131.990. Lembrando, a versão mais completa, isso é preço de um hatch compacto, por exemplo, nas versões mais equipadas, também como um Polo, um HB20 e etc. Então, ok, a gente sabe que para ter um preço mais competitivo precisa tirar de algum lugar, né? Não dá para você fazer um carro extremamente completo cobrando muito pouco, porque o lucro não vale a pena. Então, por esse sentido, dá até para entender essa construção um pouco mais simples do Aircross. Não é um preço assim extremamente elevado perto de alguns outros rivais, mas de toda forma poderia ser melhor, né? Principalmente num SUV que tem uma pegada mais familiar, que provavelmente você vai fazer algumas viagens com ele usando os 7 lugares. Isso faz diferença, tá? Acaba irritando, traz menos suavidade para o conjunto. Inclusive, de isolamento acústico, eu falo até sobre a motorização. Ela é bastante ruidosa e a impressão que eu tenho é que esse carro é menos suave de modo geral. Ele dá mais tranquinhos, ele vibra mais, ele é um pouquinho mais barulhento do que outros carros da Stellantis com essa motorização, como por exemplo um Fiat Fastback. Lá eu acho que ele é um pouco melhor trabalhado. E se isso se confirma, é justamente porque a Citroën hoje tem um posicionamento de entrada dentro do grupo Stellantis. Então ela é realmente mais simples, por mais que o motor seja o mesmo.
E é lógico que eu preciso comentar também para vocês sobre direção e suspensão. Começando aqui pelo assunto do volante, vocês podem ver que ela não é muito direta, né? Ó, ela demora um pouco para responder, o que é bastante esperado para um carro com pegada familiar, tá? Não estou exatamente reclamando, eu estou passando essa percepção para vocês. Não esperem uma direção super responsiva. Mas, embora ela seja bastante leve na cidade, uma das mais leves que a gente tem no mercado, por ela ser elétrica progressiva, aqui na estrada ela fica consideravelmente mais pesada. Então você não sente a direção bamba, ó. Eu tenho que fazer força aqui, ó, entre aspas força, né, para que eu possa mexer o carro. E se eu só fizer isso aqui, ó, reparem que ela não mexe muito. Isso é um ponto positivo, traz mais segurança. Agora, falando sobre suspensão, eu também acho um ponto bastante positivo desse carro, considerando a proposta dele. Ele não tem nenhuma pretensão esportiva, como vocês bem sabem, então não espere uma dinâmica muito apurada nesse carro, uma dinâmica de esportivo, longe disso. Mas ele é muito confortável. E se a pegada aqui é familiar, isso é um ponto bastante positivo. Você percebe que ele filtra muito bem as irregularidades do solo, mesmo na cidade. Aqui na estrada, mais ainda, porque a tendência é que o piso seja melhor, né? Seja um pouco mais liso e tenha menos desníveis. Acontece o seguinte, dependendo do buraco, do desnível que você passar, você vai ouvir alguns barulhos metálicos aqui dentro. Imagino eu que seja da estrutura ali dos bancos traseiros da última fileira, né? Do sexto e do sétimo assento desse carro. Ou também, quem sabe, até da segunda fileira, já que ela rebate ali para você poder entrar nos últimos lugares. Então parece que alguma coisa bate como se fosse um pininho ali e faz um barulho metálico. Mas é muito confortável, ó, muito macio mesmo. Gosto disso. E eu quero falar agora para vocês sobre consumo de combustível. Ainda não vou falar média, mas para a gente começar a abordar esse tema, eu cito primeiro o peso. Eu só não vou falar média ainda porque a gente faz o percurso até o pedágio, né? Vocês já sabem muito bem quem nos acompanha. E se você não acompanha, você tá errado. Pode começar a acompanhar a gente aí, que trazemos conteúdos sempre muito completos. Nessa versão XTR com 7 lugares, são 1.272 quilos. Tudo bem, esse carro ele é menor do que parece, mas são 7 lugares, é a versão mais completa e mesmo assim consegue ser mais leve do que um T-Cross Extreme, por exemplo, que a gente testou aqui no canal recentemente. Então gostei bastante do peso. Agora, sobre o consumo, o Inmetro diz pra gente que na estrada com gasolina, a mesma situação que estamos aqui, ele faz 12,6 km por litro. Mas vamos ver o quanto a gente vai conseguir fazer com esse carro. Lembrando, o ar-condicionado está ligado o tempo inteiro. E esse carro infelizmente não tem modo de condução, seria muito bem-vindo um Eco. Ele só tem aquele modo esporte do câmbio, que logicamente está desligado, né, pessoal? Já coloquei aqui no trip de consumo B e a gente percebe que até o momento foram 24,4 km, provavelmente vai atualizar para 24,5. Na verdade, a velocidade média ele mostrou até um pouquinho mais, 126 km por hora, sendo que a gente andou ali entre 110 e 120. Curioso. E o consumo então na gasolina com ar ligado, 16,4 km por litro. 16,5 agora o número oficial, tá? Acabou de atualizar e são 24,6 km. Ele não mostra o tempo, infelizmente, mas vocês podem ver voltando no vídeo aí a hora que a gente começou, acho que dá pra ver aqui na multimídia, e a hora de agora, que são 5 horas e 6 minutos. 16,5 é sim um bom consumo, principalmente com ar ligado, mas a gente já viu motores maiores, 1.5 turbo, 1.3 turbo, que conseguiram médias até melhores do que essa. Então não é o melhor consumo do mundo, mas ainda é bom, tá muito longe de ser ruim, bem longe mesmo. Vamos ao nosso teste de desempenho, já tá no modo esporte, hein, ó. Mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Demora um pouquinho, né? O câmbio CVT leva um tempinho às vezes para aumentar a rotação, mas a resposta é boa. 100, 110, 120. Está longe de te impressionar. Realmente você tem outros SUVs compactos, não nessa faixa de preço de 130 mil provavelmente, com raríssimas exceções, né? Mas você tem outros SUVs compactos que tem um desempenho melhor. Porém, passar sufoco provavelmente você não vai. Vamos colocar aqui em 100 por hora. Vamos lá, tá no modo esporte ainda, hein? Pé no fundo. 110, 120.
O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui o que você achou. Você achou que demora muito? Responde bem. Eu lembro vocês que estamos aqui com gasolina, então ele tem 5 cavalinhos a menos. E lembro também que o ar-condicionado está ligado, que a gente sabe que rouba um pouco de potência da motorização. Para piorar, estamos aqui numa situação que é uma leve subida. Agora começa uma subida um pouco mais íngreme, né? Isso também afeta. Aqui eu quero testar o carro em condições reais, por isso eu estou mostrando nessas situações para vocês. Vamos fazer mais uma aceleração aqui de 100 por hora. Deixa eu diminuir um pouco, 100 por hora. Pé no fundo. 110, 120. Realmente poderia ser um pouquinho melhor, sim, mas pro preço do carro eu vou dizer que tá bom. Se você tem lá na Chevrolet Spin, que é a maior rival aqui do C3 Aircross, provavelmente você vai ter um desempenho inferior, né? Motor 1.8 aspirado com menos potência, 111 cavalos, aqui são 125 na gasolina. Então, levando isso em conta, posso até considerar o desempenho como um ponto positivo dentro dos rivais de 7 lugares desse carro, que é basicamente só a Chevrolet Spin. Agora, algo que me incomoda bastante é que o modo Sport ele não acusa absolutamente nada no painel. Vocês devem ver aí de onde vocês estão posicionados, mas eu não enxergo esses comandos que estão aqui do lado esquerdo do carro. Então, eu tenho que inclinar minha cabeça para cá, é até um pouco perigoso, que eu acabo me distraindo da atenção da pista. E agora eu desliguei o modo Sport. Aqui ele tem uma luz, só que eu não enxergo daqui, né? Então ele tinha que pelo menos colocar um S ali no painel, mas não coloca. Esse carro também não tem pedal shifts para fazer trocas de marcha, ainda que simuladas, né? Vamos fazer mais um último teste. Agora eu quero ver se eu consigo fazer a aceleração de 90 por hora. Estou aqui a 90, pé no fundo. Vamos lá, 100, 110, 120. Não achei demorado, não. O que vocês acharam, hein? Conversem comigo, por favor. E agora o modo Sport estava desligado, tá, pessoal? E falando um pouquinho sobre como é dirigir o Aircross aqui, tanto na estrada quanto na cidade, outra coisa que me incomoda um pouco é a posição de dirigir. Ela não é exatamente ruim, mas o banco ele fica bastante alto, mesmo estando no máximo para baixo. Ainda mais eu que tenho praticamente 1,93 de altura, aí você sabe, né? Eu fico mais alto ainda. Então, se o banco tem um ajuste de altura, por que não deixar ele descer um pouco mais, né? Você que acompanha a gente já sabe o que faltou a gente falar sobre o consumo acumulado no trecho ainda 100% de estrada, mas incluindo agora as aceleradas que a gente deu. Foram então 37 km rodados, 104 km por hora de velocidade média, embora eu não tenha achado ela assim muito precisa, não, para ser sincero. Tanto que antes ele deu uma velocidade maior do que a que a gente andou, né? E o consumo 14,9 km por litro. Considerando que a gente acelerou algumas vezes com ar-condicionado ligado, lembrando que tá na gasolina, né? Eu achei um bom consumo, sim. A média andando mais tranquilo poderia ter sido um pouquinho melhor, quem sabe uns 17, 17,5. Mas ainda assim dá para dizer com certeza que pelo menos na estrada o C3 Aircross é um carro econômico. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o meu resumo para vocês sobre o C3 Aircross XTR é que ele é um carro bem gostoso de dirigir, lógico, não é aquele carro que te empolga e você fala, meu Deus, que saudade de dirigir um Aircross. Mas ele é gostoso nesse sentido, muito confortável, relativamente econômico, como vocês viram. Lógico que a gente está vazio, se você colocar 7 pessoas vai ficar um pouco menos. Mas a direção também é bem acertada, o isolamento acústico deixa a desejar, o desempenho é bom, considerando a sua principal rival, que é a Chevrolet Spin, e também o sistema de som, se você levar em conta que outros SUVs compactos até mais caros têm uma qualidade inferior, eu posso considerar aqui pelo preço um ponto positivo também. Então sim, é um bom carro para viajar. Se você não usar, por exemplo, os 2 últimos assentos, porque lá realmente é apertado, né? Vou mostrar isso na avaliação completa. Mas nos bancos traseiros o espaço ali é bastante considerável. O espaço ali para as pernas e até para a cabeça é realmente bem grande. Provavelmente não nessa versão, mas se você achar esse carro para alugar, pode alugar sem medo se você necessitar dos 7 lugares. Para crianças lá atrás, né, como eu disse, é apertado. Mas em relação a dirigir o carro, a economia, desempenho e etc., não tenho o que reclamar. Vamos ver como ficou o consumo entre São Bernardo e Jundiaí.
Pessoal, assim que a gente chegou, eu anotei os números, então ali pelo painel vocês podem ver que ele está dando 79,9 km, mas na verdade foram 79,8 que a gente manobrou aqui o carro. O consumo também mudou um pouquinho, na verdade quando a gente chegou 12,2 e a velocidade média na verdade foi de 54 km por hora. O tempo, ele infelizmente não mostra, mas a gente levou ali provavelmente 1 hora e 40 minutos, mais ou menos. A gente pegou um pouco de trânsito lá em São Paulo para variar, né? Por mais que a gente tenha pegado um pouco de trânsito, a gente já teve essa experiência com outros carros, né? E posso dizer que esse consumo de 12 ele não é exatamente ruim, mas poderia ser melhor. Mesmo considerando o trecho de cidade, que a gente acelerou na estrada, o trânsito urbano, enfim, tem carros com motores até maiores que conseguiram uma média mais interessante, então acho que poderia ser um pouco mais econômico esse motor 1.0 T200 da Stellantis. Não acredito que você vai sair desse vídeo sem deixar o seu like e sem hypar o conteúdo. Segunda vez que eu te peço já, né? Rapidinho, vai lá, dá um like, hypa o conteúdo e claro, né? Deixa a sua opinião aqui. O que você achou sobre o Aircross XTR? Você compraria esse carro na faixa de 130, 135 mil reais? O que você achou do consumo? Você esperava mais, esperava menos ou é exatamente o que você imaginava? E claro, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.